Olá, eu sou Guilherme Parreiras, médico pneumologista, e hoje eu vou trazer aqui para vocês, junto com a MedGo, a continuação do nosso curso de Radiologia de Tórax. Em aulas anteriores eu apresentei os aspectos básicos do exame, depois eu mostrei um roteiro de interpretação sistematizada para facilitar essa análise, e hoje nós vamos entrar na parte mais complicada, que é a descrição dos principais padrões radiológicos que compõem as doenças pulmonares, de caixa torácica, de mediastino. Então, continuando, um roteiro básico aqui. Antes de entrar propriamente no tema, eu vou apresentar alguns termos que são usados muito comumente para descrever essas alterações, né? Para todo mundo começar a se familiarizar com esses termos, e depois falar sobre as situações que levam ao aumento da lucência pulmonar. Na verdade, é uma diminuição da densidade, tornando a imagem mais escura. Então, o primeiro tema aqui que eu vou trazer é a consolidação. Na verdade, a consolidação, por definição, é uma opacidade do espaço aéreo com bordas mal definidas, geralmente secundária a uma pneumonia, mas ela pode também ser devido à congestão, hemorragia alveolar, tumores como linfomas, adenocarcinoma lipídico e também aspiração, seja de líquido, óleo mineral, algum corpo estranho para o pulmão. Então, essa é a imagem clássica de uma consolidação. Então, é uma opacidade de densidade aumentada, os contornos não muito bem definidos, com algumas áreas lucentes no seu interior, que são os broncogramas aéreos. Aqui é uma grande consolidação ocupando quase todo o lobo superior direito. Mas ela pode ser bem tênue, né? Esse aqui é um outro exemplo, onde a gente tem uma pequena consolidação na base direita. O broncograma aéreo, então, ele faz parte da consolidação. Ele é uma imagem lucente, de aspecto alongado e com ramificações dentro da opacidade. Ele é característico das consolidações, indicando que a lesão, então, está intraparenquimatosa e não localizada no espaço pleural ou mediastino. Um exemplo clássico de uma consolidação, tem uma outra discreta aqui na base, mas essa facilmente detectável. Quando ampliada, nós vemos então essa imagem hiperlucente, com aspecto aí de galho de árvore, que é o broncograma aéreo, que é composto pelos brônquios principais e suas ramificações, que estão cheios de ar dentro dessa consolidação, não foram preenchidos. Densidade é um termo relacionado aí ao grau de absorção da radiação dos tecidos. Então, o quão branca é essa opacidade. A gente fala densidade óssea, densidade de partes moles, gordura, fluidos, ar. E esse slide mostra bem, né, nessa régua de cor as densidades que a gente pode encontrar. Metal, obviamente, não é natural, mas isso pode ser, às vezes, por aspiração de corpo estranho, mas também apresenta de prótese, que é a imagem mais branca que nós vamos ter, que é uma absorção completa da radiação. Na sequência descendo, nós vamos ter os ossos, que normalmente é a estrutura mais branca na radiografia de tórax, densidade de músculo, sangue, a gente não vê sangue, obviamente, mas ele vai estar dentro da densidade que compõe o campo pulmonar, dos vasos que estão ali dentro. A densidade do fígado é um pouco abaixo da densidade dos músculos. A densidade de gordura, às vezes no paciente mais obeso a gente consegue ver. E por fim, o ar, que na radiografia normal nós vamos ver principalmente na coluna de ar da traqueia. Então, lucência, ela representa uma área de menor densidade ou mais escura. A gente fala hipolucente quando ela está mais escura, hiperlucente quando ela está mais clara. Aqui um exemplo de uma área bem lucente, a imagem clássica de um pneumotórax ocupando completamente o hemitórax esquerdo. A gente vê que não há nenhuma trama e, consequentemente, essa região está bem mais escura do que o pulmão normal. Na verdade, o pulmão está completamente colabado nessa imagem que, para os mais desavisados, pode representar uma massa parilar. Mas existem outras situações de aumento da lucência. Então, aqui de novo, nós não estamos vendo nenhuma trama. Com isso, ela está mais escura que a imagem contralateral. É sempre interessante fazer essa comparação contralateral. Nesse caso, é uma grande bolha de enfisema num paciente tabagista. Mas pode ser menos evidente. Então, nessa situação, comparando
um hemitórax com o outro, fica claro que essa parte superior do hemitórax direito ela está um pouco mais escura, ela está mais lucente. Mas ao contrário dos casos anteriores, há um pouco de trama. Então, isso aqui é um caso de aprisionamento aéreo por uma bronquiolite. Um outro exemplo, de uma área mais lucente também aqui no terço superior, mas a gente vê que ela tem uma linha bem reta e uma bordinha bem fina. O que é isso? É uma bolha, tá? E ao contrário daquela bolha maior do enfisema que eu mostrei, nesse caso aqui é possível ver um pouco de trama, como se fosse passando dentro dela, mas a gente tem que lembrar que a radiografia, a gente pega imagens em 3 dimensões que elas são planificadas em duas dimensões, então a tomografia nos dá uma ideia melhor da bolha com um nível hidraéreo, por isso da linha, mas a parênquima tanto na região anterior como posterior da bolha, dando essa falsa sensação que tem trama. Borda é um termo muito importante de fixar, né? Ela é o local de demarcação visível entre áreas de densidade diferentes. Ela pode ser fisiológica, então nós temos aí borda cardíaca, borda diafragmática. Então, aqui está o exemplo. Toda a borda cardíaca esquerda, né? As estruturas que acompanham, o arco aórtico, o tronco da artéria pulmonar, depois o ventrículo esquerdo. Já aqui a borda diafragmática, bem visível, de contorno normal, mas a borda pode também mostrar uma estrutura patológica. Então, nesse caso, nós temos essa opacidade e densidade mais alta, ocupando aqui praticamente 2/3 do hemitórax esquerdo, mas há uma borda muito nítida entre ela e o restante do parênquima pulmonar. Então, essa linha demarcando, nós chamamos de borda, no caso aqui, de um grande derrame pleural, né? Ocupando aí o hemitórax esquerdo. Aqui uma massa que tem uma linha muito bem demarcada, separando ela do restante do parênquima que envolve. Então, uma borda patológica. Linha, por definição, é uma densidade fina com lucência dos dois lados ou uma lucência fina com densidade dos dois lados. Pode parecer um pouco confuso, eu vou mostrar aqui. Então, nós temos aqui uma radiografia normal, que nesse caso, um tema que eu abordei anteriormente, que é a linha paratraqueal direita. Então, só para lembrar, não existe nenhuma estrutura que se interpõe entre o pulmão e a traqueia, o lobo superior do pulmão direito e a traqueia. Então, aumentando essa imagem, a gente vê claramente essa linha, que é a linha paratraqueal direita. Quando ela não é corretamente visualizada, né, isso pode ser decorrente de uma massa localizada, uma linfonodomegalia paratraqueal direita, então é um conceito que vale a pena reforçar. Aqui um outro exemplo de linha, na verdade ela um pouco irregular, que nesse caso representa uma telectasia laminar por congestão. Aqui então é uma linha hipolucente. Nós temos claramente o contorno, a borda cardíaca, essa outra linha hiperlucente, que na verdade é o pericárdio, e entre elas essa área hiperlucente, que é uma linha de pneumomediastino, uma alteração que não é tão comum de se visualizar, mas um pequeno pneumomediastino. Nível hidraéreo, com frequência ele é observado nas radiografias, então, por definição, ele representa uma borda entre a área de líquido livre e o ar adjacente. Por terem densidade, se o paciente está na posição ereta, ele vai formar uma linha muito clara. Então, aqui um exemplo facilmente identificado, né, de um grande derrame. Na verdade, isso aqui é um empiema, ocupando quase todo o hemitórax esquerdo, com essa opacidade mais clara embaixo, essa área mais lucente em cima, com a borda clara de um nível hidraéreo. Mas aqui também menos evidente, então imagem mais nodular, já com mais tamanho maior de aspecto de massa, que tem essa área hiperlucente no terço superior com uma borda bem definida, de novo um exemplo aí de nível hidraéreo. Infiltrado é uma coisa que com frequência a gente usa para descrever o laudo da radiologia, o radiologista manda para a gente presença de infiltrado. Ele é um termo genérico usado para indicar uma opacidade. Ela pode ser consolidação, nódulo,
padrão intersticial ou até mesmo uma telectasia. Vou pôr aqui alguns exemplos. Infiltrado clássico, micronodular, né? Vários pontinhos aí bem evidentes, aumentar de tamanho, fica bem claro, são nódulos que estão ocupando todo o parênquima pulmonar. Então esse é o famoso infiltrado nodular. Aqui já é o outro exemplo, várias linhas que vão entrecruzando, formando um rendilhado, que é o infiltrado reticular. No caso, muito sugestivo aí de uma doença intersticial fibrosante. Mas esse infiltrado pode ser uma estrutura homogênea, como nesse caso, que é a telectasia do lobo superior direito. O termo padrão intersticial, então, ele indica a presença de opacidades lineares que formam um reticulado. Esse reticulado ele vai estar cruzando os vasos em ângulos que não indicam a dicotomização desses vasos. Então, de novo aqui, um infiltrado reticular bem evidente. Vamos tentar identificar um vaso para ilustrar melhor isso que eu falei. Então, nós temos os vasos saindo do hilo pulmonar e sobre eles várias linhas formando esse o rendilhado, que é um infiltrado reticular do padrão intersticial. Nódulos, então, por definição, são opacidades arredondadas, com bordas bem definidas. Eles têm diâmetro menor do que 3 centímetros e eles podem ser únicos, múltiplos, confluentes, calcificados, assumindo diversos aspectos. Então, nesse caso, um exemplo de um nódulo solitário, quase já virando uma massa, então essa opacidade e densidade aumentada, bordas bem definidas, bem arredondada, nesse caso aqui no lobo superior direito. Já nesse outro exemplo, nós vemos vários nódulos bilateralmente, tamanho diferente, menor, maior, com a densidade às vezes um pouco mais baixa. Uma imagem muito sugestiva aí de um tumor metastático. E já nessa outra situação também, um infiltrado nodular difuso, bem menor do que o anterior, mas nesse caso chama atenção a densidade desses nódulos. Você vê que eles estão bem branquinhos aqui, ó. Nessas imagens sobre as costelas, a densidade até maior da costela, mostrando que eles estão densamente calcificados. Isso aqui é uma imagem de uma sequela de pneumonia por varicela. A gente fala aspecto aí de neve, né? Bom, passando para as massas, elas também são opacidades de densidade maior, bem definidas, de forma arredondada ou lobulada. O que diferencia ela do nódulo é o tamanho. Elas, por definição, têm que ser maior do que 3 centímetros. Então, aqui uma grande massa parelar esquerda, contorno bem definido, separando aí do restante do parênquima pulmonar, um pouco mais lobulada em cima. Nesse outro exemplo também uma grande massa, com bordas bem definidas, mas um contorno mais lobulado. Isso aqui se trata de um tumor de mediastino. Escavação. No Brasil é muito comum a gente descrever escavação, nós somos um país endêmico para tuberculose, mas não é só tuberculose que escava, isso vai ser tema de aulas futuras, tá? Então a escavação é uma área de maior lucência dentro de nódulos, massas, mas também consolidações. Geralmente elas têm uma borda espessa e irregular e podem ter nível hidraéreo no seu interior. Aqui está um exemplo de um nódulo com escavação. Então, uma área de densidade maior embaixo, hiperlucente em cima, com uma borda bem definida, com nível hidraéreo. Então, um nódulo, uma massa escavada no lobo superior direito. Isso pode ser um abscesso pulmonar, mas pode ser também um tumor, um carcinoma espinocelular que escavou. Aqui já é uma opacidade irregular, borda mal definidas, que é uma consolidação que no interior dela nós vemos essas duas áreas mais lucentes, que são escavações num paciente com tuberculose. Sinal da silhueta. Isso é bastante importante. O sinal da silhueta é, por definição, uma perda da borda natural que ocorre quando estruturas adjacentes se obliteram, quando elas estão muito próximas. Então, nesse exemplo aqui nós temos essa imagem bem densa, ocupando quase todo o hemitórax esquerdo, e com isso nós não estamos conseguindo visualizar bem o contorno cardíaco. Então ela está formando um sinal de silhueta aqui com o coração, que no perfil, a gente vê que ela está localizada justamente em parte do lobo superior
e da língula. No caso, é um tumor levando a pneumonia pós-obstrutiva. Mas pode ser coisa bem tênue. Então, essa aqui é uma radiografia de tórax normal. Para relembrar, o espaço reto cardíaco ele é parcialmente visível. Então, essas imagens lineares, bifurcadas, são vasos, principalmente as veias pulmonares, que vão entrar aqui posteriormente no átrio esquerdo. No perfil, nós temos aquela questão da coluna, que é mais visível, o espaço reto cardíaco. Então, nesse exemplo que eu trago aqui, né, uma análise rápida, não detalhada, pode passar como uma radiografia normal, mas a gente vê que perde essa visualização reto cardíaca. Há uma certa simetria esquerda-direita, composta principalmente pela diminuição dos espaços intercostais à esquerda. É um caso que é essencial ter um perfil, a gente vê, né, essa perda da imagem formando um sinal da silhueta, porque há uma imagem aqui posterior, fazendo um sinal de silhueta também com a coluna vertebral, torácica aqui na parte baixa, de uma telectasia de lobo inferior, no caso aqui do lobo inferior esquerdo. A imagem de soma nós temos que ter cuidado, então lembrando a radiografia, nós vamos pegar imagens 3D e vamos planificá-las, colocá-las em duas dimensões, então estruturas que estão uma à frente da outra, elas vão se somar, né? Então ela representa o ruído anatômico de estruturas que se sobrepõem nessa planificação, e com isso pode mimetizar a presença de infiltrado, de massas. Então, pode ser natural. Então, no terço superior, a gente tem várias estruturas ósseas que se cruzam. Então, a clavícula, primeiro arco costal, os arcos costais posteriores, e com isso tem uma densidade maior do que essas estruturas de forma individual. Não necessariamente isso é patológico, pelo contrário. Mas aqui tem um exemplo de uma imagem de soma. Analisando o campo pulmonar, a gente detecta essa imagem aqui com uma borda bem definida à esquerda, podendo simular uma massa, mas que o contorno superior não está muito claro. Olhando com cuidado, tem uma parecida do lado direito, mas com um tamanho um pouco menor. E, na verdade, elas ultrapassam a caixa torácica, né? O que é isso? Uma ginecomastia. Então, é uma mama exuberante em homem que está simulando aí uma possível massa. Nesse outro exemplo, olhando o campo pulmonar, nós vamos detectar aqui um nódulo bem definido, no terço inferior à esquerda, mas tem outra imagem bastante parecida aqui, bem simétrica à direita. Isso nada mais é do que mamilo. Então, pode confundir aí como nódulos suspeitando de aneoplasia, de alguma outra doença, mas é só o mamilo, uma imagem de soma do mamilo no tórax. Bom, entrando então no tema da aula aí de padrão radiológico, vou falar com vocês um pouco sobre as situações que levam a um aumento da lucência pulmonar, que é aquilo que eu havia comentado, a diminuição da densidade. De uma forma esquemática, ela pode ser dividida nesses 4 pontos aí principais. Então, ela pode ter uma distribuição difusa, como o enfisema e as bronquiolites. Ela pode ter uma distribuição localizada mais na periferia, caracteriza aí o pneumotórax, o enfisema bolhoso. Ela pode ter localizada e com borda bem visível, são os cistos e as cavitações, ou ela pode ser uma alteração localizada sem borda, que indica aí a presença de aprisionamento aéreo ou oligoemia, que é a diminuição da quantidade de sangue que tem naquele local. Então, vou mostrar alguns exemplos para ilustrar melhor. Começando pelas situações de aumento da lucência pulmonar, distribuição difusa. Então, nós vemos aqui o caso de enfisema, pulmão bem escuro, com aumento dos espaços intercostais, um aumento do espaço reto cardíaco, uma tendência de retificação das cúpulas diafragmáticas, a trama está pouco visível. Um paciente grande tabagista, no contexto clínico sugestivo, é um paciente com enfisema difuso. Aqui já é uma radiografia de criança, também o pulmão bem mais escuro do que seria esperado. Há uma retificação aqui dos espaços intercostais, que é um caso aí bastante sugestivo de bronquiolite, né? Na época de outono e inverno no Brasil, nós temos circulação dos vírus sinciciais respiratórios, então causa muito problema para crianças de 6 meses a 1 ano e pouco de idade. É um caso de uma bronquiolite grave aqui na situação.
Passando para a ocorrência aí de uma lucência de distribuição localizada mais periférica. Então eu já mostrei essa imagem anteriormente, é um grande pneumotórax ocupando todo o hemitórax esquerdo, né? Então está mais na periferia, mas quando é um pneumotórax mais sutil, como essa outra imagem, a gente vê que só a periferia está mais escura, não tem trama, há uma borda bem definida aqui, que é a pleura com o pulmão, que não colabou completamente. Um outro exemplo dessa área de aumento de lucência de localização periférica, aqui uma grande bolha separada por essa linha, por essa borda bem definida do restante do parênquima, mas pode ser mais sutil. Então, nesse exemplo à esquerda, comparando os dois lados da imagem, há uma certa diminuição aqui no lobo superior esquerdo, né? Um aumento da lucência, que é composto por uma bolha que está localizada nessa área. E que cabe um parênteses, saber diferenciar enfisema bolhoso de pneumotórax é extremamente importante. Então, como é que isso pode ser feito? Nós vamos pegar a área hiperlucente, no caso aqui a bolha, no caso pneumotórax, nós vamos identificar o contorno superior do diafragma e nós vamos tentar decompor o ângulo que forma essas estruturas. Então, no caso do enfisema bolhoso, como ele está empurrando no pulmão, ele vai formar um ângulo obtuso, mas menor que 180 graus. Já no caso do pneumotórax, esse ângulo também é um ângulo obtuso, mas maior que 180 graus. Não é incomum um paciente com enfisema, com DPOC, chegar no quadro de exacerbação no pronto atendimento. Na hora que a gente vai fazer a ausculta, ela vai estar amplamente reduzida nesse hemitórax. Um raio-x com essa imagem, a pessoa desavisada pode interpretar isso como um pneumotórax, fazer uma drenagem, que vai ser uma situação catastrófica, vamos causar uma fístula de alto débito, provavelmente esse paciente, se já está ali descompensado, vai acabar sendo entubado e depois abordar essa fístula é muito complexo. Então é extremamente importante saber diferenciar essas duas situações, essa questão do ângulo, como eu mostrei, ela pode ser útil. Falando das estruturas, das situações aí de aumento da lucência com presença de borda, então aqui nós vemos no hemitórax, na base do hemitórax direito, uma área um pouco mais escura comparado com a contralateral, com uma borda muito bem visível, né? Isso aqui é um cisto broncogênico, que no caso ele se esvaziou completamente para dentro da via aérea. E nessa outra situação, ainda tem a presença de um pouco de líquido com um nível hidraéreo, que eu já comentei anteriormente, facilmente identificável, tanto em PA quanto em perfil. Então, aqui é um cisto. Como é que nós vamos diferenciar do abscesso pulmonar, né? Principalmente em relação à borda. No abscesso pulmonar, essa borda é bem mais espessa. Aqui, às vezes, é difícil diferenciar, mas à esquerda, no contorno dela aqui próximo do mediastino, ela está bem visível. E a tomografia deixa isso bem mais claro, né? Totalmente diferente de um cisto. Por fim, nós vamos falar das situações aí que tem um aumento da lucência, distribuição localizada e sem borda. Basicamente, pode ser duas situações. Então, no raio-x, a gente vê que a metade superior aqui do hemitórax esquerdo está hiperlucente. Isso por causa de um aprisionamento aéreo na tomografia. É evidente, isso recebe o nome de síndrome de McLeod, é uma sequela de bronquiolite. Nesse outro caso, todo o hemitórax direito está mais lucente que o esquerdo, mas a parte superior isso fica mais evidente. E aqui é por diminuição de sangue, que a gente dá o nome de oligemia. É uma situação rara. Na tomografia está aqui a seta mostrando uma atresia da artéria pulmonar que irriga essa região. Então, esse era o último slide. Aqui seguem recomendações aí de leituras para quem quisesse aprofundar o tema. Agradeço, espero que tenha sido uma aula proveitosa e um abraço, até a próxima.